Fala aí, eu sou a Ana Cláudia. E eu sou o Luiz Otávio e nós somos os dois faladores. Nosso vídeo de hoje é em homenagem aos professores. Afinal de contas, feliz Dia dos Professores! Bem, você que já é aqui do canal já sabe, mas se você não é, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever. Eu sempre erro qual é a posição, mas enfim. E aí, diz aí nos comentários o que você vai achar do vídeo, não esquece de curtir e pode descurtir de repente, se você não gostar, né? E depois escreve lá nos comentários o que você acha e compartilha. O tema de hoje é Feliz Dia dos Professores. Isso! É nosso dia! E parabéns para nós. Ler isso. Bom, gente, assim, algumas pessoas já pediram pra gente fazer vídeos sobre o nosso dia a dia, mas às vezes tem algumas complicações assim, jurídicas e técnicas, porque a gente tem dificuldade de gravar na universidade, enfim, teria que ter autorização da universidade para filmar lá dentro, talvez, filmar aluno, seria meio complicado. E a gente não pode deixar aluno filmar a aula e a gente vai filmar a aula. Exatamente. E aí a gente teria alguns probleminhas com relação a isso. A gente vai ver se consegue pensar alguma coisa, mas a princípio não sei como é que a gente vai fazer, a gente já tem que pensar sobre ainda. Mas de qualquer forma acho que vale a pena falar um pouquinho sobre como é ser professor, né? No caso, nós dois somos professores universitários, né? E embora acho que a vida de professor como um todo é meio parecida, né? Eu sempre falo, dar aula é meio parecido, seja para criança, para adulto, para adolescente, para qualquer um. Porque envolve, assim, uma gama enorme de trabalho que é muito mais do que o seu trabalho em si. Né? Se você trabalhar 8 horas por dia numa sala de aula, numa escola, numa faculdade, seja onde for, você vai com certeza trabalhar muito mais horas em casa. Né? É só lembrar, né? Porque a gente já falou num outro vídeo que a gente fez aqui, mas se você não assistiu, a gente não está em casa, então a gente está no meio da natureza, então não tem barulhos vazando pelo vídeo, barulhos de bichinhos, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a gente... Enfim, como eu estava falando, a gente acaba tendo que ter um longo preparo. Primeiro foi anos de estudo, né, na faculdade, na graduação, pós-graduação, mestrado, no caso dele ainda teve doutorado, e isso já ocupou uma grande parte da nossa vida, né? E depois, no dia a dia da gente, como é que a gente faz? Bom, a gente precisa primeiro organizar, né? Tem aluno que pensa que a gente chega lá e joga um tema qualquer, né? Não é assim. As universidades, as escolas, elas têm todo um planejamento de conteúdo de que vai ser dado. E a ordem como ele vai ser dado, né? Então existe, claro, um pensamento do mais fácil para o mais difícil, né? Uma ordem, um encadeamento lógico do raciocínio, do saber, né? E aí é tudo feito um planejamento. Muitos professores participam também dessa parte de planejamento, né? Nem todos participam, mas alguns participam. E aí, quando você planeja, você vai pensar o que o aluno tem que aprender, quais habilidades ele precisa aprender, quais competências ele precisa aprender. E aí você vai pensar no tema. Você organiza os temas, você organiza as disciplinas, né? E os temas que você vai colocar naquela disciplina. E aí você vai pensar, bom, geralmente são 22 semanas, né, de aula, e você vai pensar, nessas 22 semanas tem algum feriado, prova, ficha de prova, revisão, que espaço tem para dar o conteúdo. E aí, depois que você organiza isso, você tem que começar a pensar que conteúdo eu vou dar, como eu vou dar, que livros, que bibliografia, que autores, que textos eu posso sugerir aos meus alunos para que eles possam acompanhar as aulas. Porque o aluno às vezes não pensa muito nisso não, mas aula, ser aluno é muito mais do que assistir a aula. Sim, assim como o professor é muito mais do que dar aula, não dá para o aluno simplesmente chegar lá e achar que em 45 minutos, 40 minutos ele vai absorver tudo que ele ouviu. Ou a gente conseguir esgotar o tema em 1 hora, 1h20 ou 2 horas de aula, a gente não consegue esgotar o tema do assunto. A gente, no semestre, né, a gente dá o básico sobre o assunto, a gente tenta trazer uma outra coisa mais específica, mas a ideia é que a gente dê o básico para que depois ele tenha subsídios, ele tenha condição de ir pesquisando por conta própria alguns aspectos que ele acha mais interessante ou que ele acredita que vai agregar mais dentro da formação dele. Ou ainda não só o básico, mas também assim, a gente tenta mostrar assim, as casquinhas de banana, as partes mais difíceis, os temas mais polêmicos, as coisas mais complicadas, talvez você está conseguindo estudar sozinho, mas grande parte do aprendizado ele se dá com o aluno estudando em casa, lendo, refletindo, resumindo, sublinhando, para que ele possa absorver o conteúdo da sala de aula e possa então formar e fechar o aprendizado dele, né? Então a gente acaba passando grande parte do nosso final de semana, por exemplo, nesse trabalho, não só de corrigir prova, fazer diário de classe lá nas épocas que a gente tem que fazer, mas também durante a semana preparando essas aulas, lendo, refletindo, pensando como que eu vou abordar esse assunto. Para aula que já está pronta.
relendo, às vezes refazendo, pensando assim, ah, essa aula não funcionou tão bem, eu podia trabalhar ela melhor, de outra forma, como eu abordo esse trabalho, ou tipo, que outros exemplos eu posso dar para esse assunto. Então, assim, é um trabalho mental muito grande, e que é uma coisa que para mim é ruim, porque não cansa muito o meu corpo físico. E aí eu cansa muito minha cabeça, às vezes minha cabeça tá super cansada, mas meu corpo tá super elétrico. E eu não consigo dormir, eu vou dormir lá para 2, 3 horas da manhã, porque acordar às 6 horas da manhã, porque eu não cansei meu corpo, porque eu fiquei sentada uma parte do meu dia, sentada, lendo, estudando, digitando. A minha cabeça já tá morta, mas meu corpo tá ótimo, poderia correr uma maratona. Eu tava lembrando aqui de coisa engraçada que já teve na sala de a gente ficar falando assim, do sacrifício, que é esse semestre. Deixa eu tirar porque já tá ficando, meu cabelo deve estar muito ridículo, mas enfim, tá muito ruim. Não sei o que você vai achar. Deve estar uma droga. Mas enfim, por exemplo, esse semestre, eu tava dando aula para uma turma. Oh, que bonitinho. Muito skatista. Tava dando aula para uma turma grande. Assim, a turma é de gente boa, mas é uma turma muito agitada. Então eu tinha acabado de ter que falar com eles para eles pararem de fazer barulho, pararem de atrapalhar a aula. Não deu 10 minutos, entra uma garota pedindo licença, aí eu já parei e olhei para a cara dela. Ela diz que está procurando uma aluna lá. Eu já achei aquilo estranho, mas ainda pensei, vai que é uma emergência. Uhum. E para ela devia ser, né? Mas na verdade ela só estava procurando a revista lá de cosmético para poder comprar os cosméticos dela no meio da aula. Que beleza, né? A coisa mais insólita que já aconteceu comigo em sala de aula foi... Já tem uns anos atrás, se bem que uma cena meio parecida aconteceu agora há pouco tempo. Que foi, eu cheguei em sala de aula, né, normal para dar aula, e fui surpreendida com uma festa surpresa, assim, e assim, desculpa o Leonardo, mas assim, eu fui realmente surpreendida por essa festa surpresa. Então, parabéns para quem organizou. Porque foi uma coisa assim, caraca, eu fiquei estatelada, eu cheguei na sala, tinha painel, tinha bola, tinha bolo, tinha tudo que você pode imaginar, e todo mundo cantando parabéns, aquela alegria, aquela coisa toda, e eu paralisada pensando, como eu vou dizer isso para eles? Porque não era meu aniversário. Eles fizeram uma festinha pra mim em setembro, e meu aniversário é 5 de dezembro. Eu não tinha entendido que tinha tido uma festa, tinha entendido só que você tinha ganhado um presente. Não, tinha tido uma festa, ganhei um buquê de flores lindo, ganhei presente, um relógio muito bonito que eu tenho até hoje. Isso foi antigo. É antigo, da Monte Carlo Joias e tal. Lembrei. E assim, e aí todo mundo, e no começo, assim, com tudo, eu comecei assim a pensar, pô, será que tem alguma câmera escondida, cara? Será que é alguma pegadinha, alguma coisa que tá acontecendo? Porque é muito maluco, né? Todo mundo comemorando seu aniversário. Tipo, quem falou que é meu aniversário? Aí, quando acabou tudo, eu falei assim, gente, muito obrigada, não sei o que, legal. Parabéns, professora, feliz aniversário. Tudo bem, gente, obrigada, mas tipo, não é meu aniversário. E agora, semana passada, uma aluna muito querida, sabe, uma fofa, tô lá, né, distribuindo as notas e tal, e ela veio uma... Não, agora, semana passada, retrasada, não. Aí ela chegou com uma bolsinha assim, da Cacau Show, toda feliz. Professora, pra senhora. Eu, poxa, que legal, eu ter gostado da nota, né? Aí, muito obrigada. Ela, feliz aniversário, professora, eu amo a senhora, não sei o quê. Deu um abraço, eu, de novo. Eu pensei comigo, caraca. Ainda bem que foi só, eu falei, mas, obrigada, agradeço, mas tipo, meu aniversário é 5 de dezembro. Não é em outubro, enfim. Mas foi muito louco. Eu sempre dei sorte com os meus professores. Assim. Na faculdade eu tive poucos professores assim, que realmente eram problemáticos. Na escola, então, a maior parte dos professores sempre foram muito tranquilos. Tinha uma professora no colégio que não ia com a minha cara. Não ia, ela simplesmente não ia com a minha cara. Eu nunca fui bagunceiro, eu era muito de brincar, assim, de soltar uma cara, mas não era bagunceiro. E ela me trocou de lugar umas 4 vezes no ano, assim. Até porque eu descobri depois de um tempo que ela trocava de lugar, mas esquecia. Aí eu voltava pro meu lugar de origem, ela aí me trocava de novo. Tá vendo? E aí teve um dia que ela tava me trocando de lugar, a turma fazendo barulho, ela, 72, não tô te reconhecendo. Aí eu, no auge da inocência, da pureza do aluno, falei, não seria porque a senhora está na 71? Saí de sala. Fui pra coordenação. Vou colocar pra fora de sala. Agora, só teve uma professora que realmente, assim, ela me marcou
negativamente, eu era muito novinho, eu nem lembro de que série eu acho que era do CA. Teve essa que fez isso, que eu não, realmente a nossa relação não era boa, mas teve uma que eu lembro que eu fui pra escola, mas eu não tava me sentindo bem. Tava com dor de cabeça, né? Minha mãe falou, não, vai, se você não melhorar, você me liga, pede pra professora me ligar que eu te busco. Aí eu fui pra aula, assim, mais ou menos na hora do intervalo, do recreio, eu falei, professora, eu não tô me sentindo bem, eu tô com dor de cabeça, eu quero ir pra casa. Ela olhou pra cara da outra professora e começou a rir, e não chamou minha mãe. Eu não lembro de nada daquele ano, daquela professora, eu só lembro disso. Bizarro, né? Bizarro. Eu tive excelentes professores na minha vida, assim, os que mais me marcaram foram os professores de ginásio, no Colégio Abrão Jabur. Todos eles me marcaram muito. Agora, assim, do segundo grau, que eu fiz normal, no Instituto de Educação, eu sou normalista, mas assim, engraçado, ninguém, acho que eu tinha aquela fase meio adolescente, do tipo, eu me acho o máximo, então, sei lá. E na faculdade era diferente, porque na faculdade os professores de direito são muito... Como explicar? A Ana tinha um professor que se você tivesse sentado no chão, ele saía te chutando. Tipo, na faculdade tinha uns degraus, assim, numa escada pra você... Aí você ficava sentado, assim, nos degraus, assim, na entrada da faculdade. Aí ele vinha passando, chutava a gente, pisava em alguns, e ele gritava, ele falava assim, vermes, vocês são vermes. Aí eu fiquei, professor... Não, vocês estão sentados no chão como vermes, vão ser tratados como vermes, vou pisotear vocês. E fazia essas coisas assim. Então tinha um professor, por exemplo, que não admitia que fizesse um ruído, tivesse aquelas canetas que trocava... Era uma moda naquela época, né? Que ela trocava cor, né? Ele odiava aquele barulho, então ele botava pra fora de sala. Tinha um professor que tinha que chegar na sala de aula, tá, as folhas assim, perfeitamente alinhadas, assim, sabe? Se não tivesse perfeitamente alinhada, ele entrava, olhava e saía, falava nada e não dava aula. Tipo, embora, entendeu? Vou começar a fazer isso. Tipo, ir embora, sabe? Vou começar a fazer isso agora. Expulsava da sala quem não tinha código. Era assim, meio, parece assim, uma coisa meio militar. Não sei como explicar melhor, a não ser essa disciplina, assim, uma hierarquia muito grande e os professores assim, meio grossos. Então a gente não conseguia estabelecer uma relação assim muito de carinho com muitos deles, não. Eles não tinham, assim, você admirava, mas assim, nossa, caramba, arrebenta, sabe muito. Mas não conseguia ter aquela admiração quanto a pessoa, né? Porque eles eram, assim, meio pessoas difíceis, não alguém que você quisesse assim, quero ser assim quando crescer. Mas eu pensava assim, um dia eu quero saber o que esse cara sabe. Mas, enfim, como eu sempre falo para os meus alunos de direito, direito é a questão de acumulação com o tempo, né? Um dia você acaba aprendendo, só você vai continuar insistindo, e com o tempo você acumula o saber, daqui a pouco você sabe praticamente grande parte do direito. Saber tudo é difícil. Agora, eu tive muitos professores bons, né? Assim, eu tive no colégio, eu tive a tia Catarina, tive a tia Maria Luísa, tive a tia Márcia, eu tive a tia Mara, tudo tia. Que bonitinho, olha, que fofo, gente. Teve a tia Marilene, ela era muito dura. Isso é da tua infância? Você quer saber como que é engraçado? A minha infância inteira eu só tive uma professora, tia Lucinha. Não, eu tive algumas professoras. Foi da primeira... Eu tô falando até a quarta, né? A primeira até a quarta série. Foi tia Lucinha o tempo inteiro. E aí Mas, por exemplo, a tia Marilene ela era muito dura. Então ela não dava muita confiança, não. Mas eu descobri que quando o semestre terminou e teve conselho de classe, a professora que ia me dar aula já me adorava só pelo que a tia Marilene tinha falado bem de mim. Que lindo. E olha que a tia Marilene nem era de dar muita moral pra gente não, sabe? Entendi. Mas ela falou muito bem de mim, que a professora já gostava de mim só pelo que a outra tinha falado. Eu nunca fui queridinha de professor, não. Porque eu nunca fui muito inteligente, assim, tirar notão. Sempre fui mediana, né? A única época assim, que eu consegui mais destaque na escola foi quando minha mãe foi trabalhar no DEC. DEC é um setor do município aqui do Rio de Janeiro que meio que coordena, supervisionando as escolas. Então minha mãe era secretária da diretora do DEC, tipo assim, a chefona das escolas da região. Minha mãe era secretária dessa mulher. E aí quando descobriram isso, tipo, Ana Cláudia, filha da fulana. Trata assim. Aí começaram a me tratar bem. Então aí fui pro pelotão da bandeira, nunca tinha sido pelotão da bandeira na minha vida. Na minha época... Segura a bandeira lá. Na época tinha esse negócio de ser tinha um negócio que eu esqueci o nome, que você usava umas ombreiras assim, e aí tinha o pelotão bandeira, tinha uma ombreira, dizendo pelotão bandeira e tal, e tinha um pessoal que tomava conta dos outros colegas, tipo os 9 do recreio. Um inspetor. Não era um inspetor, mas tinha um nome. Uma coisa que vocês têm que lembrar que eu também cresci na ditadura, né?
no finalzinho da ditadura, mas ainda era ditadura. Aí tinha uns negócios assim de botar no nome, eu era um barato, eu queria ser aquelas coisas, mas ninguém me escolhia pra nada. Eu queria fazer parte da banda, minha mãe não deixou fazer parte da banda, entendeu? Então, não faz... aí, só nesse momento que eu consegui um pouquinho de mais atenção, que foi exatamente essa coisa de que minha mãe estava trabalhando lá. Mas ao mesmo tempo era ruim, porque eu falava muito, sempre falei muito. E aí, tipo assim, vivia na secretaria por falar demais, conversar demais. E tipo, nossa, você é filha da fulana e você tá fazendo isso, tem que dar um exemplo, porque não sei o que lá, você é o pilotão da bandeira. Mas eu fui pilotão da bandeira por nota não, você é muito verdade. Você é o pilotão da bandeira, quase um cachorro. É, tipo assim, mas tipo assim, eu não fui por mérito não, porque eu não tinha notas tão boas assim. Eu não era ruim, eu era uma aluna boa. Não era, assim, era uma aluna boa, tipo 8. Não era aluna 9, como algumas amigas minhas eram, não. Nunca consegui ser. Agora, pra gente terminar, aí você escrever no comentário se na tua escola tinha isso ou não, uma coisa que na minha tinha, que o professor estava ocupado historiando caderno, ou estava passando um trabalho, alguma coisa assim, aí ele escolhia alguém da turma para ficar tomando conta. Aí a pessoa ficava no quadro assim, anotando o nome do... Ah, tinha também na minha escola esse negócio X9. É. Aí, se a pessoa continuasse falando, o colega só botando o traço do lado. É isso aí, tinha esse negócio mesmo aí. Aí fala aí se na sua escola tinha isso também. Se você já aí. foi um desses. Teve uma vez que eu fui, não deu certo. Até porque não, nunca fui. A professora disse que eu estava começando a participar mais da confusão do que controlando a confusão, algo do tipo assim. Entendi. Mas aí, não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Conta pra gente quem é teu professor preferido, quem foi seu professor preferido, se você tem um professor preferido ou não. Se você tem alguma história na época da escola que você ache engraçada, que você queira comentar. E não esquece de curtir o vídeo e compartilhar também. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.